amiguinho, tudo bem? Professor Newton aqui, Simplifica Edu. Amiguinho, pré-cálculo, cursinho que tá rolando aí gratuito no nosso canal, tá? Hoje a aula vai ser sobre potenciação. Potenciação é uma das coisas mais importantes, tá? Aí no conteúdo de embasamento, porque é uma coisa que o pessoal sempre erra, né? A gente vai olhar para esse tipo de coisa aqui, esse tipo de estrutura, quase que para sempre aqui, a partir de agora, né? Inclusive quando você começar lá o cálculo em si, estudar, você vai ter que saber coisas sobre potenciação. Tá bom? Então o que é a potenciação? Potenciação, ela é a iteração do processo de multiplicação, tá? É a iteração da operação de multiplicação. Então o que isso quer dizer? A multiplicação de dois números é o quê? É A vezes B. Agora se eu fizer a multiplicação de um número A vezes ele mesmo, ficaria A vezes A, né? E se fosse A vezes A de novo, ficaria 3A's, né? Então quando eu tenho a multiplicação de um número real A por ele mesmo, um número natural de vezes, a gente constitui, né, a potenciação, tá bom? Então, por exemplo, eu tenho aqui, ó, A multiplicado por A, multiplicado por A, multiplicado por A, multiplicado por A, N vezes. Então eu tenho A elevado a N. Se fosse duas vezes, seria A elevado a 2, que é o que a gente chama de A ao quadrado. Se fosse A vezes A, ou seja, 3 vezes, né, A, seria A elevado a 3, o que daria A ao cubo. A partir dali, o 4, 5, 6, a gente chama de quarta potência, quinta potência, sexta potência. Não há um nome como cubo ou quadrado especial. Tudo bem? Tá? Bom, então aqui ó, a condição para que isso aqui, né, seja verdade é que A seja um número real e que N seja um número natural. Ou seja, existe uma quantidade de fatores que é um número natural. Tudo bem? E o que acontece? Uma coisa importante, um resultado importante que a gente vai admitir aqui é o seguinte, que o A elevado a zero, né, que é o A multiplicado por ele nenhuma vez, então não existe essa ideia. Então a gente define A elevado a zero igual a 1, tá bom? Com A diferente de zero. Por quê? Porque se for A igual a zero, a gente vai ter 0 elevado a zero. E 0 elevado a zero constitui uma indeterminação matemática. Tudo bem? Beleza. A elevado a 1. A elevado a 1 é A multiplicado por ele também. Não dá para falar, né? Uma vez ou duas vezes também não dá. Então A elevado a 1 a gente define como A elevado a 1 sendo igual a A. Não consegue, né? Legal? Porque seria um produto, não seria um produto ainda, né, de vários fatores A. Então, por isso que existe uma corrente de matemáticos que considera que A elevado ao quadrado seja de fato a primeira potência que existe, tá? Porque aí você tem A multiplicado por um outro fator A e aí você tem dois fatores, portanto N é igual a 2, aí você chama isso de A ao quadrado, que seria a primeira potência. Mas esse tipo de convenção a gente não vai precisar tomar como verdade aqui no nosso curso de pré-cálculo. A gente precisa saber o seguinte, A elevado a 0 é igual a 1, para A diferente de 0, A elevado a 1 é igual a A, tudo bem? Para todo real A. E claro, assim, 0 elevado a 1, 0 elevado a 2, 0 elevado a 3, não faz sentido a gente ficar trabalhando com 0 elevado a algum número, porque o 0 ele absorve os números no processo de multiplicação. Então, toda vez que a gente falar aqui, a gente não vai pensar no A igual a 0 não. Tudo bem? Tá? Só para ficar mais fácil aqui pra gente. Tá? Então é isso. Então o que a gente tem que saber é que A elevado a 0 é 1, A elevado a 1 é A, e o produto de A por ele mesmo, um número finito de fatores, tá? Um número, na verdade, natural de fatores, vai gerar a potência de A elevado a essa quantidade natural de fatores que a gente tem. Tá, beleza? Bom, uma consequência direta dessa definição aqui é esse bizu aqui que eu estou dando aqui no quadro. Tá? O que significa? Bom, a primeira linha do bizu é o seguinte, um número negativo elevado a um número que seja um número natural par, vai dar um resultado positivo. Repara, se eu tiver menos 2 elevado a quarta, isso é o resultado de menos 2 vezes menos 2 vezes menos 2 vezes menos 2, 4 vezes. O fator menos 2 aparece aí 4 vezes. Tá? Bom, a gente tem menos com menos dá um valor, dá um sinal mais. Aí mais com menos dá menos. Aí menos com menos vai dar mais. Então, isso aqui vai dar um número que é positivo. E esse número tem que ter módulo igual a quanto? A 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2, que é 16. Então, repara que a potência de um número negativo aqui deu um número positivo. Isso só foi possível porque o expoente era um número par. Tudo bem? E repara, a gente só pode falar de paridade quando a gente está relacionado lá ao conjunto dos números naturais. É por isso que a gente define aqui o N, né, sendo um número natural. Aí a gente consegue falar de par e ímpar. Ah, Milton, mas tem expoente que não é natural. Aí a gente vai conversar daqui a pouco.
Agora não. Tá bom? Legal. Agora vamos ver um exemplo para quando o resultado dá negativo. Por exemplo, assim, ó, o menos 3 elevado ao cubo. Isso é o menos 3 vezes o menos 3 vezes o menos 3. Na verdade, eu vou botar até 2 aqui, para não gerar uma confusão. Esse exemplo geralmente dá uma confusão. Então aqui, ó, 3 representa a quantidade de fatores que eu tenho, que são iguais a menos 2, que estão sendo multiplicados. Menos vezes menos dá mais, vezes menos dá menos. Só que 2 vezes 2 vezes 2 dá 8. Então o resultado de menos 2 ao cubo deu menos 8. Repara que agora o resultado foi negativo. E só foi negativo porque o expoente é ímpar. Quando eu tenho um número negativo elevado a um expoente ímpar, o resultado é negativo. Quando eu tenho um número negativo elevado a um expoente par, o resultado é um número positivo. Beleza? Observação. Em potenciação, você tem que prestar atenção no seguinte. O oposto de 2 a 4 é diferente de menos 2 elevado a 4. Tudo bem? Então aqui, ó, menos 2 elevado a 4, a gente sabe que é um número negativo elevado a um expoente par. Então ele tem que ser um resultado positivo, como a gente já mostrou aqui no primeiro exemplo. Tá? Agora isso aqui, ó, não é uma potência direta, né? Isso aqui é o oposto, ou seja, menos é o simétrico do resultado de 2 a quarta. Tranquilo? Bom, o resultado de 2 a quarta é 16, o oposto disso é menos 16. Repara que são coisas diferentes. Então, quando eu uso parênteses, eu estou elevando todo o número, né, ao expoente. Quando eu não uso parênteses, eu estou tomando, tá, o simétrico do resultado de uma potência positiva. Tá? Ó, potência positiva 2 a quarta, que era o simétrico dela. Beleza? Então, isso aqui é importante a gente saber. Quando o expoente é par, existe isso. Quando o expoente é ímpar, aí tanto faz usar o parênteses ou não, porque o resultado vai ser o mesmo. Tá? Então, ó, menos 2 a quinta é o oposto da potência de 2 elevado a 5, então dá 32. Então dá menos 32. Aqui é menos 2 elevado a 5, só que menos 2 é um número negativo, e o número negativo elevado a um expoente ímpar, que é 5, tem que dar um número que é negativo. Aqui. Então isso dá menos 32. De fato foi igual. Então quando o expoente é ímpar, não faz sentido a gente fazer a distinção de usar ou não parêntese. Mas quando o expoente é par, né? Quando o expoente é ímpar, dá problema. Quando o expoente é ímpar, não tem problema. Quando o expoente é par, dá problema. Tá? Então tem que prestar atenção nessa parte aí. Beleza? Para finalizar, quando eu tenho aqui potência de potência, quando eu tenho isso aqui, ó, que é uma escadinha aqui de potências, né? O que acontece? Aqui eu tenho 2 ao cubo sendo elevado a 4. Então, na verdade, eu tenho aqui o 2 ao cubo multiplicado por ele 4 vezes. Tá? 2 ao cubo multiplicado por ele 4 vezes. Tudo bem? Eu sei lá quanto que dá isso. Não sei. Mas olha a diferença aqui. Aqui eu não tenho 2 ao cubo multiplicado por ele 4 vezes. Aqui eu tenho o 2 multiplicado por ele, essa quantidade de vezes aqui. Que quantidade é essa? 81, né? Porque 3 a quarta dá 81. Então repara que aqui é 2 elevado a 81. Então, na verdade, são, ó, 81 fatores 2 que estão sendo multiplicados aqui. Aqui não, aqui eu tenho 3 fatores aqui, 2, 3 fatores 2 aqui, 3 fatores 2 aqui, 3 fatores 2 aqui. Então, na verdade, eu tenho 12 fatores 2 aqui, certo? Então aqui eu tenho 12 fatores 2, vou escrever isso de roxo, 2 elevado a 12, tá? E aqui eu tenho 2 elevado a 81. Repara que são coisas muito diferentes. Esse número é muito menor do que esse. Tá? Então tem que prestar atenção. Quando você usa o parêntese, você faz uma potência de potência. Quando você não usa o parêntese, você está elevando a sua base a um expoente que é uma própria potência. Tudo bem? E isso muda muito o resultado. Toma cuidado com isso também, que isso pode te pegar na curva. Legal? Propriedades. Propriedades é um conjunto aqui de afirmações de resultados que são provados. A gente não vai fazer demonstração aqui, tá? Que não é o nosso objetivo. Mas a gente vai memorizar essas propriedades para a gente poder usar essas propriedades na hora de resolver exercícios. Tá? Então, como que funciona? Vamos tomar todos os números m que aparecerem nesses exemplos, sendo números naturais, A e B sendo números reais diferentes de zero. Perfeito? Bom, legal.
Vamos lá, quando você tem o produto de duas potências que tem a mesma base e expoentes diferentes, basta manter a base e somar os expoentes. Então, se eu tiver 5 elevado a 7 e 5 elevado a 8, o resultado dá 5 elevado a 7 mais 8, que dá 5 elevado a 15. Perfeito? Produto de potências de mesma base, com expoentes distintos, soma os expoentes e coloca o resultado. Perfeito? Agora, se fosse a divisão, bom, se eu tivesse 7 elevado a 15, dividido por 7 elevado a 3, bom, daria 7 elevado a 15 menos 3, porque na divisão, a gente, ao invés de adicionar o n e o n, que são os expoentes, a gente subtrai, vai ficar 7 elevado a 12. Perfeito? Tranquilo? Bom, agora na potência de potência, então, quando eu tenho 2 elevado a 5 elevado a 7, eu tenho 2 elevado a 5 vezes 7. É só multiplicar os expoentes. Vai dar 2 elevado a 35. Repara que isso é muito diferente de eu escrever 2 elevado a 5 elevado a 7. Tá? Isso é muito diferente. Isso aqui é a mesma coisa que 2 elevado ao resultado de 5 vezes 5 vezes 5 vezes 5 vezes 5 vezes 5 vezes 5. 7 fatores 5 aqui. Né? É isso. Tá? Esse número, tá? Ele é bem grande, bem maior do que 35. Tudo bem? Então isso aqui é muito diferente, tá? Do que está acima. A propriedade que a gente aprendeu serve para quando a gente usa o parênteses. Quando não se usa o parênteses, se resolve dessa forma aqui. O que a gente não vai fazer nessa conta aqui. Isso aqui é 25 vezes 25 vezes 25 vezes 5. Né? Então, não é o objetivo aqui da gente fazer isso agora. Tá? Beleza. Na propriedade 4, a gente fala aqui sobre o expoente negativo. Né? Então, quando a gente tem uma potência com expoente negativo, basta a gente usar o inverso da base e elevar o resultado a n, tá? Ao expoente que seja positivo. Então, o que é 5 elevado a menos 3? Isso é 1 sobre 5 elevado a 3. Inverti a base aqui e coloquei o expoente agora positivo, simétrico do expoente, tá vendo? Esse resultado é 1 sobre 125. Tudo bem? Perfeito? Tranquilo. Bom, agora quando a gente tem um produto de duas potências, que as bases são diferentes, mas o expoente é igual. Agora é diferente. Aqui a base é igual, o expoente era diferente. Aqui, as bases são diferentes, o expoente é igual. Beleza? Então a gente vai ter 3 elevado a 7 vezes 5 elevado a 7. Quanto é que dá isso? Você pode manter o expoente, que é comum, e multiplicar as bases. Isso vai dar 15 elevado a 7. Perfeito? Legal. Isso se aplica também ao quociente, né? Aqui a divisão. Então, se eu tiver, por exemplo, 3 elevado a 7 dividido por 5 elevado a 7, eu posso colocar 3 sobre 5 elevado a 7. Tudo bem? Mantém o expoente e faz a divisão entre as bases. Tá? Para finalizar, a gente tem aqui a transformação, né? Do expoente fracionário no radical. Tá? Então, o que acontece? Toda vez que eu tenho 2 elevado a 3 quintos, o que isso significa? Isso é a raiz, e no lugar aqui do índice da sua raiz, você coloca o denominador, que é o 5, tá? E mantém a base elevada ao numerador da sua fração aqui, 3. Tudo bem? Então, isso é a raiz quinta de 2 ao cubo, que é a raiz quinta de 8. Só tem um detalhe, você precisa garantir que a potência que fique lá dentro seja um número positivo, senão você não pode aplicar essa propriedade. Outra coisa, quer dizer, não pode aplicar essa propriedade nos reais, tá bom? E mesmo que ele não seja positivo lá, tá? Por que eu coloquei esse lance aqui de ser positivo? Tem que ser positivo sempre, Hamilton? Não, não tem que ser positivo sempre. Por quê? Porque se o índice for um número ímpar, mesmo que lá seja negativo, o resultado fica bem definido. Tudo bem? Mas se o índice for par, você tem que garantir que 2 elevado ao cubo, por exemplo, seja positivo. Então isso aqui só é verdade, né? Só é necessário você analisar se A elevado a M é maior do que zero quando N é par. Tá? Se o N for um número ímpar, não precisa fazer essa análise. Tá? Mas de qualquer forma, eu preciso garantir que o N seja um número natural, tá? N natural, e maior do que ou igual a 2. Por quê? Porque não existe a raiz quadrada de índice 1, nem existe a raiz quadrada de índice 0. Não existe isso. Então eu preciso considerar que o N tem que ser um número natural pelo menos igual a 2 ou superior a ele. Beleza?
a gente vai ficando por aqui e eu te encontro numa próxima oportunidade. Até lá!